Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, trazendo um conteúdo bacana para a gente estudar de filosofia. Hoje nós temos aqui alguns exercícios, penso numa coisa produtiva, legal, até divertida. Eu sei que para vocês pode até não parecer muito divertido, mas quando a gente vai pegando ali o gosto do estudo, da análise aí, dessa estrutura lógica, nós vamos falar de lógica e fazer alguns exercícios sobre as regras, lembra? As 8 regras? Isso. Só te lembrando uma coisa, no nosso canal, na nossa plataforma, no nosso trabalho, nós já temos aula sobre o silogismo e suas regras, para o funcionamento do silogismo. Então eu te convido, se você não assistiu, por favor, vá lá, dá uma olhadinha, anota o que for necessário, volta quantas vezes você quiser, para que você possa acompanhar todas as regras, entendê-las. E agora no exercício nós vamos ver o funcionamento destas regras. Elas são simples, na verdade, mas elas requerem, claro, dedicação, concentração e muita, mas muita mesmo habilidade de treino. Vamos treinar um pouquinho então. Claro que a gente não tem tanto tempo, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Mas qualquer coisa aí, interaja conosco nas redes sociais, para que a gente possa aumentar, melhorar e ampliar. Uma coisa que eu tenho notado, eu fui curiar alguns vídeos sobre estes assuntos aqui, lógica, silogismo, método, e tem muita coisa errada na internet sobre isso. Então, tome muito cuidado, seja muito paciente e vá conferir direitinho o conteúdo, tá bom? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui sobre a lógica, as regras do silogismo e o funcionamento destas regras. Então, veja só. Observe o silogismo. O cão ladra, premissa maior. Aquele grupo de estrelas é o cão, premissa menor. Logo, aquele grupo de estrelas ladra, conclusão. Veja só. Vamos perceber o funcionamento deste silogismo. Se você observar este silogismo, ele apresenta uma peculiaridade, que eu falei na aula que está aqui gravada na plataforma. Na plataforma, já avisei, nós temos aula sobre isso. Perceba que eu não posso pegar um termo, necessariamente, e trocar o sentido dele, como está sendo feito aqui neste silogismo. Aqui, na primeira premissa, a palavra cão está sendo usada de um jeito, mas na segunda premissa, perceba que já vai entrar um outro sentido. Então, o que ocorre com este silogismo? Eu não tenho apenas 3 termos aqui. Eu tenho 4 termos, na verdade. Se você prestar atenção, quando você vai conferir os termos desse silogismo, você percebe que ele tem 4 termos. Por quê? Porque eu mudei o sentido de um termo deste. Então, tome cuidado com isso. Ao ler o silogismo, perceba se os termos estão sendo empregados no mesmo sentido. Se não estiverem empregados no mesmo sentido o tempo todo, eu terei o acréscimo de mais um. Então, vem aqui o comando da questão. Segundo o que estudamos, qual das regras deste silogismo está desrespeitando por excelência? Qual é a primeira regra? A regra mais identificável, pontuável e reconhecível que este silogismo está barrando, quebrando ou burlando. Bom, você pode perceber que uma das regras que nós falamos a você, dá um Gonçalves Dias lá, vai lá na aula. É importante que você pegue a aula, acompanhe e veja como as coisas são, na verdade, constituídas, construídas e até elaboradas. Se você pegar a aula, dando um Gonçalves Dias lá na plataforma, vendo lá silogismo e suas regras, você vai perceber que uma das regras que falam sobre o silogismo é justamente aquela deve ter 3 termos. Então, você já está percebendo, por exemplo, que este silogismo, de cara, ele não respeita esta regra. Ele pode até estar desrespeitando outras também, claro. Volto a falar a vocês, ele pode até estar desrespeitando outras, tá? E isso acontece muito dentro da construção do colorário, como diria nosso amigo Descartes, por exemplo. Mas veja só, o nosso raciocínio a priori nos mostra que como um dos termos, como a palavra cão, está usado em sentidos aqui até
empregados diferentemente, em locais diferentes, de forma diferentes. Então, perceba que aqui nós vamos ter 4 termos. Nós já identificamos uma regra facilmente em que este silogismo está burlando ela. Então, veja só. Na letra A regra dos 3 termos. Provavelmente essa é a nossa resposta. Você vai perceber que aqui nós temos 4 termos. Tá? Os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão. Esta aqui até que está tranquila. O termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Essa aqui também, aparentemente, a primeira letra A está mais clara como errada. Letra D, a regra do termo médio deve ser tomada universalmente ao menos uma vez. Nenhuma das regras aqui citadas, não é esse o caso. A regra claramente desrespeitada, claro, podem existir até outras, até aqui mesmo citado, mas a regra foco maior que está sendo desrespeitada, a primeira regra que nós facilmente identificamos, reconhecemos, identificar, reconhecer, pontuar. Nós pontuamos a vocês que a letra A traz para a gente, de forma latente, uma regra que é facilmente vista, facilmente observada, que é desrespeitada nesse silogismo. Um silogismo só pode ter 3 termos e, a priori, aqui nós teremos 4. Então, você vai marcar a letra A para você aí, ok? Perceba que uma das regras aqui, em especial, volto mais uma vez, em especial, especialmente, a regra dos 3 termos está claramente sendo desrespeitada aqui, ok? Vamos continuar? Você já viu que tem que ter muita atenção, muito foco. Então, ó, arruma a coluna aí na cadeira, pega a canetinha, o caderno, evita a dispersão. Porque isso aqui é lógica. Você tem que ter concentração, atenção e, como diria o nosso amigo Einstein, imaginação. Vamos lá. Vamos para a segunda questão. Observe o silogismo. Nenhum A é B, nenhum B é C, logo A é C. Professor, por que o senhor botou nesta configuração? Boa pergunta, gostei dessa pergunta. Porque na maior parte das vezes, algumas provas, alguns livros, alguns exercícios, eles não escrevem o silogismo na sua forma conceitual, latente, tá? Eles não escrevem o silogismo da sua maneira objetiva. Eles colocam numa forma lógica, matemática. Ah, professor, então eu não posso resolver. Pode sim, quem foi que disse que não? Estou trazendo esta configuração, que é bem diferente desta aqui na primeira questão, olha, onde eu estou descrevendo os termos, estou objetivando eles, substantivando todos eles. Aqui eu coloquei apenas na forma matemática. Aí você vai dizer assim, ah, professor, é mais complicado. Não, caro amigo, meu colega de trabalho, não é até mais simples, veja só. Eu tenho uma premissa negativa, outra negativa e uma conclusão. Segundo o que estudamos, qual das regras este silogismo está desrespeitando? Não é a regra dos 3 termos. Olha, aparentemente eu tenho A, B e C. Eu tenho 3 termos. Não é esta. Os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Bom, aparentemente também não é esta que está sendo colocada aqui. Pelo menos de forma latente, clara, não é. E nem necessariamente está assim. O termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Aparentemente, eu não tenho muitos objetos para identificar o termo médio, mas ao que está indicando aqui, a letra B não se repete, então nós podemos até considerar que ela é o termo médio, porque não há substantivação destes termos. Eu poderia até dizer, como uma não se repete, pode ser que seja o termo médio, então. Tá? Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Bom, aqui as premissas não são afirmativas, elas são negativas. Então não é esta. De 2 premissas negativas, nada se conclui. Olha esta aqui. Esta alternativa aqui, ela mostra a regra que está sendo burlada. Por quê? Porque eu tenho 2 premissas negativas e construo uma conclusão. O que uma das regras fala? Que de 2 premissas negativas eu não posso concluir absolutamente nada. Então, você vai marcar aí a letra E, que é esta alternativa que está colocando a regra que está sendo desrespeitada neste silogismo aqui.
Perfeito? Entendeu a jogada? Ah, agora tu percebeu que tem que ter atenção, não é isso? Então vamos lá, arruma aí o corpo direitinho para a gente prosseguir aqui e continuar a nossa análise sobre alguns silogismos, suas regras, aqueles que estão em acordo com elas ou aqueles que não estão. Vamos lá? Vamos continuar. Terceira questão, terceiro exemplo, terceiro quesito para analisarmos. Alguns cogumelos são venenosos. Aí eu coloco até a forma matemática aqui, simbolizado por uma letra minúscula. Toda proposição tem uma simbolização, claro, a partir de uma letra minúscula. Ora, alguns vegetais são cogumelos. Para um bom observador, você já vai perceber que eu tenho duas premissas particulares. Introduzidos, claro, facilmente reconhecíveis pela palavra alguns. Olha aqui, ó. Eu já vou perceber de cara isso. Aí você, obviamente, já entendeu a intenção do autor da questão. Saca a ideia? Isso aqui é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. É uma dica para vocês. Se vocês conseguirem entender como o autor da questão ele construiu, a arquitetura que ele usou, você já vai entendendo o que ele quer que você marque na alternativa. Porque veja só, ele já está usando duas premissas particulares. E eu sei que existe uma regra sobre isso. Então, provavelmente, fica como dica quente isso aqui, viu? Olha aí, senta direitinho, pega a caneta, entende isso, toma para ti, recebe isso aí, que isso aqui é muito interessante. Quando você consegue entender a arquitetura da questão, você consegue também perceber como o autor fez a questão. E aí, se você domina o conteúdo, obviamente, aí mais uma vez, dá um Gonçalves Dias lá, vai lá na plataforma, dá um Gonçalves Dias na aula, bota lá para tu assistir, tu vai ver que tem uma regra muito interessante sobre premissas particulares. E tu vai identificar logo que ele começa assim. Então, provavelmente, o que nós podemos concluir? Que ele vai buscar esta regra. Não é isto? Então, olha, vocês são meus alunos. Aluno de André Luiz é uma pessoa perspicaz. Eu não vou admitir vocês se deixarem levar por cantos de sereia. Vocês têm de perceber esse tipo de coisa. Olha, André é linkado o tempo inteiro. Quando tu vem com uma coisa, eu já estou com duas na frente. É isso que eu quero que vocês aprendam a fazer. A gente vive o presente, mas quem vive o presente e não olha para o futuro é a mesma coisa de não ter passado. E esse passado nunca foi presente. Isso é metafísico. Pensa um pouquinho depois, tu vai ver. Eu tenho duas premissas particulares e aí vem uma conclusão. Olha só como estão as alternativas. O comando é para a gente identificar as regras que estão sendo desrespeitadas, não é isso? Vamos lá. Os três termos, não. Na arquitetura do silogismo, eu não estou percebendo isso. E ele não está me indicando que é isso que ele quer. Tá? Não é esta regra latentemente, não é esta regra a priori, como diria o nosso amigo Kant. Tá? Não é esta regra no mundo das ideias, como Platão falaria, que ele está procurando aqui. Os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão. Também não é isto aqui a priori que nós estamos identificando. Olha só. De duas premissas particulares, olha aqui, ó, olha como ele vai colocar. Olha como o autor da questão, ele vai te dar a possibilidade de, a partir da arquitetura do silogismo, ó, duas premissas particulares. Obviamente, ele vai buscar esta alternativa. Você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa que está o tempo inteiro consciente e fazendo a coisa da forma certa, você vai perceber isso de forma latente. Olha, é muito importante que latentemente nós tenhamos esta condição de captar isto dentro de uma questão. Então, por mais que nós tenhamos até outras questões discutíveis dentro das alternativas, você percebe que pela construção e as duas premissas, olha, as duas premissas particulares, ele está querendo dizer para você marcar a letra C. Ó, fica essa dica para vocês desta formulação de análise de questões e de itens, viu? Tentem fazer isso. Quando você domina o conteúdo, é muito fácil, é muito legal e é muito interessante de ser feito. Tá? Vamos lá, vamos passar para uma outra questão aqui. Ó.
Observe o silogismo. O sódio é denso, o sódio é um elemento químico, logo o que é denso não é um elemento químico. Veja só. O silogismo está desrespeitando, letra A, a regra dos 3 termos. Bom, você tem aqui, aparentemente, os termos como 3, sem problema. Todos estão no mesmo sentido. Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Olha que coisa legal aqui, ó. Vou repetir. Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Olha que coisa legal. O que é que eu percebo nesse silogismo? Eu tenho 2 premissas afirmativas, mas eu concluo algo negativo. O que é que me diz as regras? O que é que elas me falam? O que é que elas me asseveram? Eu não posso fazer isso. Em que alternativa eu tenho isso de forma clara? Na letra B. Olha, se você perceber a letra C, de 2 premissas particulares não é o caso, nós não temos ali premissas particulares. Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão, olha aqui, ó. Aqui eu tenho, nesse caso, tá, a letra B para marcar como algo extremamente positivo e como alternativa que responde à questão. Então, marque para você aí letra B de bola, correto? Marque para você letra B de bola nesta 4ª questão, correto? Não vacile, perceba que ele está indicando para a gente a letra B aqui, porque ele está construindo o silogismo com dois elementos, 2 premissas, proposições, enunciados positivos, afirmativos, declarativos e fazendo uma conclusão ali com a negação, com a negatividade, com o não. Não pode. Não é legal. Vamos para a 5ª questão. 5ª questão ela é muito legal porque ela fala da arquitetura e essa questão eu queria chegar nela logo para que a gente pudesse tratar de uma forma geral. Nas outras questões nós vimos, tá? As regras, algumas delas, obviamente, né? Porque nós temos 4 regras para termos e 4 regras para premissas, então 8 regras. Da primeira até a 4ª questão, nós analisamos aqui as regras em geral, correto? Da primeira até a 4ª questão, nós abordamos as regras ou para premissas ou para termos. Agora, na 5ª questão, nós temos o silogismo como um todo, tá? E queremos aqui, segundo o comando da questão, identificar por que ele é válido. Tá? Nós temos o silogismo básico, que todo mundo aí sabe, conhece legal. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Este é o silogismo mais famoso da face da Terra. Tá? Bom, esse silogismo ele é válido por quê? Aí você vai ter uma compreensão global das regras que nós tratamos aqui, olha, nas outras questões. Então, você tem 8 regras, tá? Mas, necessariamente, quando você pega uma questão deste objeto aqui, vou te dar uma dica interessante. Na 3ª e na 4ª questão, o que é que eu falei para você? Se você domina as 8 regras, se você sabe as 8 regras, se você consegue perceber as 8 regras, você vai percebendo no silogismo também, tá? Você vai trazendo a percepção na leitura do silogismo, qual a regra logo que ele vai introduzir. Por exemplo, na 4ª questão, obviamente, quando eu percebo que eu tenho 2 afirmativas, premissas e uma conclusão negativa, eu já sei qual é a regra que ele está quebrando. Na 3ª questão, quando eu vejo logo 2 premissas particulares, eu já também consigo mais ou menos identificar o que ele está quebrando. E na 5ª questão? Na 5ª questão, quando eu pego um silogismo no sentido geral, professor, agora eu vou ter que lembrar das 8. Calma, não é assim, calma, presta atenção. Pega as alternativas e vai vendo qual delas se torna concretamente objeto de validação dos silogismos. Quer ver uma coisa? Letra A, é porque tem 4 termos, você sabe que não pode ter 4 termos. O silogismo não pode ter 4 termos. Todas as premissas são negativas, não é o caso. Nem está assim, e nem existe essa regra para validar. Todas as premissas são afirmativas, não é obrigado. Não é por isto.
Elas até são afirmativas aqui, mas não é por isso que o silogismo é válido. A conclusão é negativa? Também não. Então você vai marcar a letra E, a conclusão como consequência obrigatória das premissas. Marquei para você, letra E. Fica um forte abraço, continue conosco assistindo às nossas aulas.